Os atiradores de elite, também chamados de snipers, passam por treinamentos pesados e atuam em situações em que existe risco de vida para as pessoas envolvidas. Mas qual é a responsabilidade legal desses profissionais em caso de erro? Olho na mira, dedo no gatilho. O disparo é dado e o alvo atingido. A mesma ação é repetida várias e várias vezes. Os snipers ou atiradores de elite do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, precisam de total segurança na hora de agir. Aqui no Batalhão de Operações Especiais do Distrito Federal, 8 atiradores de elite treinam pelo menos 2 horas por dia os fundamentos do tiro. Posições, respiração, mira. O treinamento é desgastante, mas tem o objetivo de preparar esses profissionais para atuar em qualquer situação de risco. Toda ocorrência onde o BOP é acionado no que tange a reféns, o atirador ele é posicionado. Quais são os deveres do atirador? Observar, proteger e neutralizar o agressor caso realmente seja necessário. O tiro é o último emprego do atirador. Os atiradores agem nos bastidores do conflito. Eles não mostram o rosto e têm a identidade preservada. Homens que só aparecem quando o diálogo se esgota. Até aí eles ficam escondidos, mas nunca distantes. Em média, a 100 ou até 50 metros de distância do alvo. Foi em 2008, quando a gente foi acionado por uma ocorrência com um tomador de refém na área da Ceilândia Centro, né, na farmácia Santa Marta. E a gente, nessa ocorrência, nos foi dado o sinal verde para neutralizar a ação do tomador de refém. Né? Foi a primeira ação em que vocês precisaram, de fato, atirar? Foi a primeira ação nossa do Batalhão de Operações Especiais. A observação, praticamente 90% da atividade do atirador é observar e passar a inteligência em tempo real. Mas a grande missão dos snipers levanta uma dúvida. Qual é a responsabilidade do atirador que perde o alvo e erra a mira? Se ele lesionar ou matar alguém nessa atitude dele, um refém, ele vai responder por homicídio culposo ou por lesão corporal culposa. Este especialista explica que o sniper só pode atirar quando a vida dele ou de outras pessoas estão sendo ameaçadas. E diz que a legislação não trata do assunto de forma específica. O atirador de elite, também chamado de sniper, ele, quando ele age amparado por uma excludente de ilicitude. Qual é? É a legítima defesa. Não existe uma norma específica para o sniper atirar, uma norma legal. O último conflito em que atiradores de elite participaram foi o sequestro de um funcionário de um hotel em Brasília. O homem foi mantido refém no 13º andar do prédio. 300 pessoas precisaram deixar o local. De tempo em tempo, o sequestrador aparecia armado na varanda do quarto. A vítima foi algemada e tinha dinamites falsas envolvidas no corpo. Enquanto os negociadores agiam, os atiradores se mantinham posicionados ao redor do prédio. Depois de 9 horas de negociação com a polícia, a vítima foi liberada e o sequestrador preso. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado Marcos Vinícius Figueiredo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar explicando por que sniper, de onde vem esse nome? A origem ela nasce bastante interessante de um treinamento de americanos das Forças Armadas na época da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. E esses exímios atiradores eles deveriam abater uma ave que se chamava sniper. Ela promovia algumas manobras ágeis e rápidas, então era considerado um exímio atirador quem conseguia efetivamente abater essa ave, desculpe. E o que diz a legislação a respeito dessa função? Eles são policiais, então eles são autorizados a atirar em caso de perigo, né? Ou perigo à vida própria ou à vida alheia, é isso? Já foi dito, não há uma legislação específica, mas o Código Penal estabelece uma cláusula excludente de ilicitude e o sniper que atirar tirando a vida do agressor contra determinada pessoa age em legítima defesa de terceiro.
eles têm que buscar uma gravidade menor quando estão lá na função? Tentar atingir de uma forma um pouco menos agressiva? É interessante, sempre isso. Então, se exige do profissional que busque sempre a gravidade menor. Não conseguindo, ele deve buscar, sim, a gravidade maior, que é eliminar a vida do agressor. Mas isso depende da análise do caso concreto e dentro da técnica que, efetivamente, o profissional é treinado, devendo se alertar que ele só pode agir após o comando do hierárquico superior e não está obrigado a fazê-lo também diante da ordem. É dentro da técnica que, efetivamente, o profissional é treinado. É um treinamento bastante pesado, né? Como esses profissionais são escolhidos? Eles são escolhidos dentro da corporação, existem várias restrições, porque devem ter muito cuidado com a sua saúde. É um momento muito específico, que exige muita técnica, muito preparo físico e dentro de uma escolha interna daqueles que efetivamente detenham capacidade técnica para exercer essa função, que é muito importante dentro das forças especiais de qualquer ordem policial. A intenção é acertar sempre, né? É cumprir aquela função e proteger a vida da vítima. Mas em caso de erro, quem responde, como se responde por isso? A atuação do sniper também é importante esclarecer, ela sempre é uma atuação de última ratio, né? Quando todas as formas dentro da técnica e dinâmica de negociação não surtirem efeito para neutralizar a ação do agressor. Agora, em caso de erro de execução, algumas responsabilidades podem advir. Às vezes, apenas cível, já há uma jurisprudência no STJ nesse sentido, ou a responsabilização pelo resultado culposo, seja a título de lesão ou a título de resultado morte. Eles só podem agir com um comando superior? Como funciona isso? Eles têm uma comunicação? Sem sombra de dúvidas, eles têm uma comunicação e só podem agir após essa ordem do superior, porque, veja, o sniper ele está distante da situação. Então, ele não tem conhecimento específico das negociações que estão sendo travadas entre o agente hierarquicamente superior e o agente agressor. Então, apenas após a ordem hierarquicamente superior é que o sniper ele pode agir. Mas, ainda que haja ordem, ele não está obrigado a agir. Aí passa-se a adotar um entendimento, um comportamento técnico e a liberdade de ação passa a ser totalmente do sniper. Depende do quê? Dele estar ali posicionado, saber que pode cumprir aquela função com a maior segurança possível, é isso? Sem sombra de dúvidas, iluminação, vento, movimentação e deslocamento do agente em relação à vítima. Então, são vários e diversos fatores técnicos que efetivamente delimitam a ação do sniper. E aí cabe a ele, dentro das circunstâncias do fato, verificar se tem condições de agir com a gravidade menor ou maior. Mas sempre para se alcançar a consequência jurídica das ações, seja alcançando o agressor ou infelizmente, a vítima, depende sempre da análise das circunstâncias do caso concreto. Se ele notar ali que ele não tem condições de atirar com segurança e salvar, preservar a vida da vítima, ele tem pode descumprir. Ele tem o dever de não agir. Ele tem o dever de não agir. Ele depende do comando da ordem hierárquica, mas a partir desse momento passa o sniper a ter total responsabilidade e equilíbrio sobre a ação. E poder, inclusive, de executar ou não a ação, porque é parte de um conhecimento técnico dele. Então é preciso que existam as condições pelas quais ele efetivamente foi treinado, evitando sempre, obviamente, de trazer qualquer tipo de perigo à vítima que já está sob uma situação de perigo e risco. E, rapidamente, nós vimos ali na reportagem da Tainá os snipers vestidos com uma touca que protege a identidade deles. Eles têm esse direito de proteção à imagem, proteção à identidade? É uma questão de segurança e eles têm esse direito, porque não se pode saber quem são, mas é preciso ter em mente que, diante da ação, ele é perfeitamente identificado. Então, numa situação dessa, é claro que a corporação vai ter que identificar o profissional que estava ali aquele dia de plantão, o responsável por aquela situação. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Marcos Vinícius Figueiredo. Obrigada e até uma próxima.